A justiça é um dos pilares mais fundamentais da filosofia de Platão. Mas o que realmente é ser justo? Antes de começar, gostaria de pedir que assista o vídeo todo e, se você gostar, deixe um like, siga o canal, assista os outros vídeos e deixe seus comentários. E se você souber de alguém que precisa dessa reflexão, compartilhe. Bom, vamos lá. Muitas vezes pensamos que justiça se resume a seguir leis ou respeitar regras estabelecidas. Mas para Platão, a justiça vai muito além disso. Ela não é simplesmente um conjunto de normas externas, mas um princípio fundamental que alinha nossa alma, nossas ações e nossa relação com o mundo. Ser justo não é apenas fazer o que é certo diante dos outros, mas buscar uma vida ordenada, equilibrada e virtuosa. Se a gente refletir, a gente percebe que essa busca não se limita à sociedade, mas começa dentro de nós. Platão ensina que a justiça se manifesta em dois níveis: dentro da nossa alma e na organização da sociedade. Então é o dentro e o fora. Quando olhamos para a nossa alma, percebemos que ela é composta por diferentes partes. Existe a razão, que busca a verdade e o conhecimento, o espírito, que nos dá coragem e senso de honra, e o desejo, que nos impulsiona a buscar prazeres e bens materiais. A verdadeira justiça surge quando a razão governa a nossa alma, buscando o espírito e o desejo em equilíbrio. Quando deixamos que o desejo tome as rédeas, nos tornamos escravos das nossas vontades. Quando o espírito se descontrola, caímos na impulsividade e na raiva. Mas quando a razão está no comando, está governando, essa cidade que somos nós, conseguimos agir de forma sábia e justa, tanto para nós quanto para os outros. Agora, se a gente olhar para a sociedade, Platão usa a sua alegoria, a sua metáfora da cidade ideal para explicar como a justiça deve funcionar. Ele compara a cidade a um reflexo da alma humana. Assim como a razão deve governar a alma, na cidade, os governantes deveriam ser os filósofos, aqueles que têm sabedoria para tomar as decisões. Os guerreiros, que representam a coragem e a honra, seriam responsáveis por defender a cidade. Já os artesãos e comerciantes, movidos pelo desejo e pelas necessidades materiais, cuidariam da produção e do sustento da sociedade. Então, uma cidade justa é aquela cidade onde cada pessoa, cada classe, cumpre com seu papel sem interferir no outro. Pois a desordem surge quando aqueles que deveriam governar são movidos por desejos egoístas, ou quando os que deveriam defender buscam governar sem sabedoria. Assim como a alma justa é aquela onde a razão governa, uma sociedade justa é aquela onde cada um cumpre sua função com equilíbrio. Então a justiça não é apenas uma questão de leis ou regras impostas, mas de ordem, harmonia e equilíbrio. Ser justo na prática não significa seguir regras cegamente, mas agir com sabedoria. Não se trata de se vingar ou de buscar vantagens, mas de encontrar o meio termo entre o bem individual e o bem coletivo. Quem busca vantagem sobre os outros busca injustiça, e essa injustiça gera desequilíbrio, tanto na alma quanto na sociedade. O injusto pode até parecer bem-sucedido no curto prazo, mas no longo prazo, a verdadeira felicidade pertence àquele que vive de forma justa, pois a justiça traz equilíbrio interno e nos permite viver sem conflitos. Mas por que a justiça é tão essencial para uma vida plena? Platão, ele nos ensina que todas as outras virtudes dependem da justiça. Para sermos verdadeiramente justos,
precisamos nos conhecer profundamente, entender nossa natureza e viver de acordo com essa natureza. Precisamos também aplicar essa justiça nas nossas relações, tratando os outros com equidade, respeitando suas capacidades e seus méritos, sem manipulação, né, sem egoísmo, apenas com respeito. E claro, uma sociedade verdadeiramente justa é aquela onde os talentos de cada indivíduo são respeitados e bem utilizados, mas não para si, para o bem comum. A justiça é um ideal que pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Podemos praticá-la ao sermos justos com nós mesmos, equilibrando nossas emoções, nossos desejos e nossa razão. Podemos praticá-la com os outros, tratando as pessoas com respeito e sem interesses ocultos. E podemos aplicá-la na sociedade, cumprindo os nossos deveres e exigindo os nossos direitos com ética. No cotidiano, a gente vê a justiça quando um líder valoriza cada membro da equipe conforme suas habilidades. Quando uma pessoa escolhe agir com honestidade, mesmo quando ninguém está vendo, ou mesmo quando um profissional realiza seu trabalho de forma íntegra, sem prejudicar os outros. Pequenas atitudes justas, quando somadas num todo, criam um impacto profundo, tanto em nossa vida, quanto na vida das pessoas ao nosso redor. E aí no final da obra, Platão nos mostra que a justiça não é um fardo, mas um caminho para a verdadeira felicidade. Quem age de forma justa vive sem medo, sem culpa e sem o peso da injustiça corroendo sua consciência. Quem é justo dorme em paz, constrói relacionamentos saudáveis e encontra sentido na vida. A justiça leva à eudaimonia, ao florescimento humano, à plenitude humana. Para Aristóteles, a felicidade vem da excelência. Para Platão, essa excelência só é possível quando a alma está em harmonia. Então começa na mente, na ideia. A justiça é então a chave para essa harmonia, para uma vida bem vivida. E se a gente quer viver uma vida plena, a gente precisa buscar a justiça. Não apenas como um conceito abstrato, mas como um princípio aplicado no dia a dia. A justiça não se limita às leis ou ao que é imposto externamente, mas é uma escolha interna, um estilo de vida. O verdadeiro justo não age por medo de punição ou busca de reconhecimento, mas porque entende que a justiça traz equilíbrio, tanto para si quanto para o mundo. Então eu te pergunto, como você pode praticar mais justiça no seu dia a dia? Como você pode viver de forma mais equilibrada e harmoniosa? A resposta está em cada escolha, cada atitude, em cada decisão que tomamos. Porque viver com justiça é viver com plenitude. Bom, se você chegou até aqui, mais uma vez eu gostaria de pedir que continuasse assistindo ao vídeo todo, que se você gostar, deixe seu like, se você gostar, assista os outros vídeos do canal, siga o canal, deixe seus comentários e também compartilhe com alguém. Talvez tenha alguém que possa estar precisando dessa reflexão. Bom, a ideia central aqui do Platão é que a justiça é uma virtude central que rege todas as outras virtudes. É uma virtude central que coloca todas as coisas em equilíbrio, em harmonia, todas as outras coisas em seu lugar. Importante destacar que o Platão ele tem uma percepção diferente do Aristóteles. Eles até chegam num resultado parecido, por assim dizer, com relação à ideia de uma vida plena,
mas digamos que os caminhos para se atingir isso, na perspectiva dos dois, são caminhos diferentes. O Platão, ele tem uma visão idealista, então ele parte do princípio que você deve organizar, harmonizar, equilibrar primeiro internamente, ou no mundo das ideias, né? A nossa alma, ela é composta por três partes, né? Digamos que há uma parte superior, que ele chama de razão, logos, que é onde tem a inteligência, a sabedoria, né? Outra parte também ele vai chamar de timos, que seria a coragem, a honra, a valentia, tá? Então é o que vai, é o nosso espírito, né? O que vai guiar com bravura a nossa jornada, por assim dizer. E por último, nós teremos a eptímia, né? Que é a nossa parte mais física, corpórea, que é aquilo que controla desejos, impulsos, né? Buscas, é a parte mais material. Então seria logos, timos e eptímia, né? Razão, espírito e corpo, por assim dizer, né? E matéria. Tá? Bom, então assim como nós temos essas três partes na nossa alma, Platão entende também que a cidade, ela é dividida em três classes, né? A classe dos governantes, e aí a classe dos governantes ela deve ser preenchida com filósofos, sábios, né? A classe dos guerreiros, que deve ser preenchida com guerreiros honrosos, valentes, bravos, dispostos a defender a cidade, e a classe dos comerciantes, dos artesãos, que é aquela a classe social que cuida da produção, da economia, de tudo que a cidade precisa para existir, né? E para cada uma dessas classes, ou para cada uma dessas partes de nós, existe uma virtude que deve governar, tá? Cada uma dessas classes. Então a sabedoria, na parte individual, ela governaria a razão, e na cidade governaria a classe dos governantes, os filósofos. Depois nós temos a virtude da coragem, que é quem deve governar individualmente, o timos, o espírito, né? E também deve governar a classe dos guerreiros, né? Que são bravos e valentes. E por último, né? A temperança, que é a comedição, a prudência, né? Deve governar no aspecto individual a eptímia, que é a parte nossa mais física, mais corpórea, e na cidade deve governar a classe dos comerciantes, artesãos e produtores, né? Então olha só como ele alinha tudo isso, né? Ele faz uma metáfora entre o eu e o todo, o dentro e o fora, cada uma dividida em três partes equivalentes e cada uma governada por uma virtude central. Mas o que alinha tudo isso, o que coloca tudo isso na sua justa posição, no seu justo lugar, no seu justo equilíbrio, é a justiça. Porque é a virtude da justiça que vai fazer com que a razão haja com razão. É a justiça que vai fazer com que os governantes ajam de forma sábia. É a justiça que vai fazer com que o espírito haja com coragem. É a justiça que vai fazer com que os guerreiros, os defensores, ajam com coragem, com bravura, com honra. E é a justiça que vai fazer com que a eptímia, o corpo, haja com temperança. E é também a coragem que vai fazer com que os
os produtores, a classe dos produtores, dos comerciantes, também haja com temperança, né? E é interessante porque imagina só se houvesse uma corrupção, tá? Imagina se houvesse uma corrupção dessas virtudes, né? E em cada uma dos seus estados, onde ela deve agir em cada uma de suas dimensões. Imagina se o sábio, ou se na classe... imagina lá, o governante. Imagina se ele não é sábio. Né? O que ele vai ser? Ele vai ser corrupto, né? Ele vai ser covarde. E se o guerreiro? E se o guerreiro não for corajoso? Ele vai ser arrogante, medroso, né? Imperativo, né? Aquela pessoa que só quer controlar. E o comerciante, os produtores, né? Vamos colocar na sociedade de hoje, os empresários. E se essa classe for corrompida, o que eles vão ser? Essa classe vai ser gananciosa, corrupta, exploratória. E aí? Como que o mundo é hoje? O mundo está mais próximo, né? A sociedade que a gente vive, ela está mais próximo do que Platão idealizou ou alegorizou, metaforizou para que a gente entendesse como devemos ser por dentro? Ou a sociedade está mais próxima de uma versão corrompida disso tudo? Não preciso nem responder para vocês. Então aqui a ideia central é que você só pode ter uma vida plena se você priorizar justiça em todos os seus pensamentos, em toda a sua busca racional, na sua busca de autoconhecimento, de sabedoria. Você só pode viver uma vida plena se você priorizar a justiça nos seus atos com as pessoas e agir com nobreza. Você só pode ter uma vida plena se o seu corpo, as suas ações físicas, as suas necessidades externas, materiais, se elas também forem prudentes, temperadas, comedidas. Agora imagina se a gente fizesse isso em cada uma das nossas pequenas ações, pensamentos. Imagina se a gente praticasse isso no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, nas relações. Imagina se todas as pessoas praticassem isso, e imagina se todas as pessoas fossem direcionadas ou incentivadas a viver conforme a sua natureza. Talvez você tenha uma natureza mais de sabedoria filosófica, talvez você tenha uma natureza mais guerreira, de bravura, e talvez você tenha uma natureza mais comedida, voltada, que poderia ser muito excelente, muito grandemente voltada para a produção, para a economia, né? Imagina só, imagina se todos nós aprendêssemos um pouco sobre nossa natureza, a gente pudesse nos autoconhecer e a gente pudesse nos orientar para as atividades que estão relacionadas com a nossa natureza. E imagina tudo isso, as nossas ações pequenas e as grandes, as atitudes, o cotidiano, nós incentivados a nos conhecermos e a desenvolvermos essas características dentro de nós, e também incentivarmos, se a gente fosse incentivado a praticar isso no mundo. Pensa o impacto disso no todo, pensa o nível de sociedade. É claro que eu não quero aqui falar sobre utopias e mais nada sobre isso. Também não estou falando sobre política, apesar de ser, né, baseado na obra, na República do Platão. Eu não estou falando sobre política. Eu não estou falando sobre o que é certo ou errado. Eu não estou falando sobre que perspectiva, mas eu estou falando sobre quais virtudes guiam as pessoas dentro dessas perspectivas.
Ou as virtudes guiam as pessoas de fato? As pessoas têm colocado as virtudes como prioridade em sua existência, no seu autoconhecimento, como um molde, um guia para a sua vida interna, aquela coisa da harmonia, da justiça, ou na sua vida externa? As pessoas têm priorizado virtudes, justiça, autoconhecimento, as pessoas têm priorizado essa busca. A gente vive num mundo onde as pessoas sequer refletem sobre isso. Eu não consigo imaginar muitas pessoas parando para refletir sobre suas ações e sobre o que são guiadas e sobre o que são priorizadas, né? Ou sobre o que priorizam nas suas ações, nos seus pensamentos. Então, para Platão, o único caminho para a felicidade, o único caminho para uma vida plena é, através da justiça, ordenar as principais virtudes da sabedoria, da coragem e da temperança, para que isso guie e oriente todas as suas ações no mundo externo. E assim você se torna justo, organizado, equilibrado, racionalmente, emocionalmente e fisicamente. Um equilíbrio. E é claro que esse equilíbrio interno só pode refletir no mundo externo. É aquela ideia básica, né, do Kybalion, o que está dentro, está fora. Então o que a gente tem por dentro é o que a gente põe no mundo para fora. Se você tem dentro justiça, equilíbrio, harmonia, sabedoria, coragem, temperança, comedimento, né, prudência, o que você vai pôr para fora no mundo? É justamente essas virtudes, né? Agora, se você é paranoico, frustrado, irritadiço, impulsivo, descontrolado, nervoso, depressivo, triste, se você olha as coisas pela pior perspectiva sempre, o que você vai pôr para fora no mundo? Não tem como você querer buscar qualquer coisa fora, lutar por qualquer coisa fora, por qualquer ideal fora, por nada que você acredita, se você não começar por dentro. Você tem que arrumar isso por dentro. Ou, enquanto você acredita naquilo que está fora, você tem que ir organizando o que está por dentro. Senão a coisa continua toda corrompida, toda sem sentido. E sempre vai continuar. Então eu só consigo perceber uma vida plena e feliz se a gente colocar todas as coisas na sua justa posição e buscar esse caminho, essa jornada de autoconhecimento, né, através da justiça, de busca de sabedoria, coragem, temperança, para guiar a nossa mente, nosso corpo, né, nossa mente, nosso espírito e o nosso corpo, né, a gente só pode isso se a gente buscar isso através de viver essa vida justa nesses moldes que o Platão coloca para nós. E aí você pode buscar uma vida feliz com isso também. E mostrando o seu melhor dentro para fora. Tá certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, curta, comente, compartilhe, assista aos outros vídeos do canal. E é isso. Confie na jornada.